Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. E hoje, alunos, é a nossa aula de número 32. Objeto de conhecimento: números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações. E vejamos o detalhamento: problemas com números inteiros. Muito bem, vem comigo, vamos ao início da nossa aula. Muito bem, alunos, dando início aqui à nossa aula, né? Hoje a gente vai continuar falando de números inteiros, mas especialmente a gente vai aqui resolver alguns problemas envolvendo o conjunto dos números inteiros, alguns problemas que vão envolver números positivos e números negativos, beleza, pessoal? Então, vem comigo, se vamos falar de resolução de problema, então a gente vai começar resolvendo um problema, claro. Acompanhe então. Temos aí na tela aí o nosso primeiro problema que a gente vai resolver na nossa aula de hoje. Lembrando, né, que para resolver problema a gente tem que analisar o problema, identificar o que realmente o problema pede e buscar, né, então, uma solução. Bom, dito isto, nós temos a questão que diz assim: dado o gráfico com as medidas de temperatura máxima e mínima em 4 cidades A, B, C e D, da região sul do país em um mesmo dia. Então, vejamos então esse gráfico aí que a questão está falando. Temos aí um gráfico. Observe o gráfico, medida de temperatura em cidades da região sul do país. E aí perceba que aqui nós temos aqui uma reta numérica, olha só. A velha conhecida nossa aqui do nosso estudo ao longo da nossa unidade, que é uma reta que representa o conjunto dos números inteiros, ó. Para cima positivo e para baixo aqui os negativos, tá legal? E aí no gráfico, olha só, pessoal, o que está nesta cor aqui representa a parte positiva, tá legal? Que são temperaturas ditas como máxima. E o que está para baixo aqui de azul são as temperaturas, ó, de acordo com o gráfico, temperaturas que vão indicar temperaturas negativas, temperaturas abaixo de zero, beleza? Bom, entendido então o gráfico, vamos então ao que o problema pede. Vejamos então, na letra A ele pergunta assim, ó: qual cidade teve medida de temperatura, atenção, medida de temperatura mínima de quanto? De -8. Por que -8, professor? Porque está falando de temperatura mínima. A ideia de ser mínima, a ideia é menor que zero. Então, por isso, o negativo, tá legal? Então, ele quer a temperatura de -8 graus Celsius. Bom, a gente vai ter que olhar o gráfico, então. Vamos então ao gráfico. Atenção, ó. Qual cidade teve medida de temperatura de -8? Vamos então aqui ao gráfico. Olhando para o gráfico, qual cidade teve temperatura mínima de -8? Analisa comigo. Será que foi cidade A? Qual foi a temperatura mínima da cidade A? A temperatura mínima da cidade A foi aqui, ó, -6. Ah, mas ele quer que teve -8. A cidade B teve mínima de -4. Ó. A cidade C, ó, teve mínima de -1, tá? Perceba que o nosso gráfico está em escala de 2, ó, de 2 em 2. E a cidade D, ó, cidade D, teve então mínima de -8. A pergunta é, qual cidade teve mínima de -8? Então a nossa resposta é, para a letra A resposta é cidade D. Beleza? Essa foi a cidade que teve temperatura mínima de -8. Vamos analisar então a nossa letra B? Atenção. Cite duas medidas de temperaturas do gráfico que indicam números inteiros opostos. Bom, pessoal, olha a ideia de oposto. A ideia de oposto é a mesma ideia de simétrico, tá, pessoal? Ele quer que a gente encontre no gráfico duas temperaturas que tenham medidas com sinais opostos. Só para tu lembrar, a ideia de oposto, olha só. Qual é o oposto de -2? O oposto de -2 é +2. Ó, o oposto é a ideia de números que tem mesmo valor absoluto, porém tem os sinais contrários, sinais
um é menos e o outro, um é positivo e o outro é negativo, ou vice-versa. Então vamos lá olhar o gráfico. Acompanha aqui, ó. Temos aqui menos 6, temperatura mínima. Tem menos 6 aqui na máxima? Opa, não tem. Então falhou. Temos menos 4 aqui, ó, para a temperatura mínima da cidade B, ó. Opa, vamos ver aqui, tem temperatura mínima aqui também, ó, 4. Então, quais são os valores no gráfico que a gente encontra temperaturas com valores opostos? Ó? Os valores são exatamente, ó, o 4 e o menos 4. Essa é a ideia de oposto. Então, a nossa resposta vai ser exatamente isso. Somente isso. A nossa resposta da letra B. Cite duas medidas de temperatura. As medidas são menos 4 e mais 4. Qual medida de temperatura do gráfico tem maior valor absoluto? Pessoal, maior valor absoluto. Tu vai considerar aquele maior valor, desconsiderando o sinal. Valor absoluto é isso. Bora olhar lá no gráfico? Vem comigo. Qual o maior valor absoluto? Observa comigo aqui, ó. Fica muito claro. A gente pode analisar pela dimensão das barras, que representa as temperaturas. Aqui a temperatura em valor absoluto seria 6. Aqui em valor absoluto seria 4. Aqui 4 em valor absoluto, desconsiderando o sinal. Aqui seria 3. Aqui 1, desconsiderando o sinal. Aqui a nossa temperatura em valor absoluto é 10. E aqui a temperatura é menos 8, perdão, a temperatura é 8 porque nós estamos analisando em valores absolutos. E por fim aqui a temperatura seria 2. Ele quer a maior, então a maior é aqui, ó, é 10 em valor absoluto, a maior temperatura então é 10. Então a resposta da letra C é 10 graus Celsius. Essa aí é a maior temperatura em valor absoluto. E a letra D pede qual é a diferença entre a maior e a menor medida de temperatura do gráfico. Aqui agora a diferença, pessoal, diferença, a ideia de diferença é subtração, né? Subtração entre a maior e a menor. Vejamos então, olha no gráfico. A maior, pessoal, a gente já tem ela aqui, ó. A maior é o 10, tá bom? Maior temperatura é 10 graus Celsius. Aqui, ó, maior temperatura, 10 graus Celsius. E a menor, pessoal, é a temperatura da cidade C aqui, ó. Aqui na cidade C, ela teve, a cidade C, por coincidência, ela teve a maior temperatura e teve também a menor temperatura. E aí a menor temperatura, ó, ela vai estar aqui, ó. Como o nosso gráfico, como a nossa reta numérica aqui do ladinho aqui, ó. Ela está em escala de 2 em 2, ó. Perceba, 8, 6, 4, 2. Aqui, então, ó, a medida da temperatura vai estar da menor temperatura. Espera só um minuto, a pessoa vai sinalizar aqui para nós, para a gente. A menor temperatura vai estar aqui, ó, entre 0 e menos 2. Entre 0 e menos 2, aproximadamente aqui no meio. A ideia está no meio aqui, tá, pessoal? A ideia é aqui, ó. No meio, então, será menos 1, tá legal? E a máxima será 10, que é positivo. E aí, qual é, então, a resposta? A resposta é que é a diferença. Então, nós vamos fazer, ó, 10 menos 1. Lembra que aqui tem uma operação de sinal a ser feita. Então, menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai dar 10 mais 1. E 10 mais 1 ficou fácil, porque 10 mais 1 é 11. Então, a diferença, né, entre a maior temperatura é exatamente a diferença, a gente já fez o cálculo aqui na nossa carteira anterior, que é 11 graus Celsius. Beleza? Assim, então, pessoal, nós fechamos aqui o nosso primeiro problema, né, que nós tínhamos aí para resolver, analisar o gráfico aí e dar, então, as respostas, tá bom? E aí, pessoal, vamos continuar, então, a resolução de problema? Vamos fazer mais um problema, então? Acompanha comigo. Um avião encontra-se a 350 metros de altitude. 350 metros de altitude, essa ideia aqui, pessoal, a altitude está acima, essa ideia de ser positivo, tá legal? E um submarino está a 100 metros de profundidade. Profundidade, ó, está abaixo, a ideia então de ser negativo, abaixo do nível do mar, menos 100. Quantos metros separam o avião do submarino? Quando ele pergunta para a gente, ó, quantos metros separam? Olha só o exemplo. Temos o avião, ele está a 350 e o submarino está a menos 100. Qual é a diferença? Qual distância separa os dois? Bom, pessoal,
A primeira ideia para tu descobrir a distância era você poder pensar assim, ó, se daqui para cá vale 350 e daqui para cá vale menos 100, mas em módulo a distância é 100, você já poderia dizer então que essa distância que separa os dois é 350 mais 100. Isso aqui só pela interpretação do problema. 5, 3 mais 1, 4. 450. Ok? Mas, usando a ideia de você estudar aqui de números inteiros, a outra forma de você responder essa questão era você fazer o seguinte, ó, você quer fazer a diferença, então é 350 menos a profundidade. Mas a profundidade é 350 positiva, a altitude, a profundidade é menos 100. Menos 100. Isso fazendo o cálculo numérico. Menos com menos dá mais, você ficaria então com 350 mais 100. E 350 mais 100, você sabe que é 450 metros. Pronto. Aqui você resolveria a questão usando o cálculo numérico. E aqui você resolvia a questão apenas interpretando o problema. Dava também para responder. A ideia de resolver um problema é justamente chegar na resposta do problema. Os caminhos, provavelmente você vai encontrar vários caminhos para que você possa chegar, então, às respostas, né, à resolução de um problema matemático. Isso fazer por vários caminhos, isso é bom. É importante é que você chegue na resposta correta, ok? Bom, continuando, porque temos aqui mais um problema para a gente praticar. Acompanha comigo. Uma questão de Sampaio, 2018. Juliano está preocupado porque sua conta bancária está com saldo negativo de R$ 47. Ou seja, ele tem menos 47 na sua conta. E sua amiga Cíntia está com saldo positivo. Atenção, saldo positivo de R$ 47. Atenção, Juliano tem saldo negativo e Cíntia tem saldo positivo. Vamos à primeira pergunta. Que relação existe entre o número que representa o valor do saldo de Juliano e o de Cíntia? Qual a relação que tem? É só a gente pensar. O saldo de Juliano está um saldo negativo e o saldo de Cíntia é positivo, o saldo de Juliano é negativo, né? Então essa é a relação. Um está devendo para o banco e o outro está com saldo no banco, né? Juliano está devendo e Cíntia está com saldo. Em síntese, podemos dizer o seguinte: a conta bancária de Cíntia está positiva, então Cíntia tem dinheiro na conta, e a de Juliano está negativa, quer dizer que Juliano está devendo para o banco. Vejamos a letra B, que é outro questionamento sobre essa situação. Quantos reais Juliano precisaria depositar em sua conta para ficar com saldo igual a zero? Vem aqui com o professor, bora pensar um pouquinho? Bom, olha só, pensa comigo. Juliano está devendo ao banco R$ 47. O que Juliano deve fazer para que ele não fique mais devendo ao banco? Que fique com saldo zero. É só a gente pensar, poxa, se ele deve 47, se ele colocar R$ 47 nessa conta, com certeza ele vai ficar com saldo zero, né? Ele vai depositar 47, vai ficar tudo certo lá então, lá com o seu banco, com a sua agência bancária. Beleza? Então, essa é uma síntese, uma boa explicação para essa situação. Acompanhe comigo. Então, quantos reais Juliano precisaria depositar? Vejamos então. Juliano precisaria depositar R$ 47, claro, porque ele devia 47. E se adicionar, depositar é adicionar. Adicionar 47, nós aprendemos que em operações com sinais diferentes, a gente subtrai. Então temos menos 47 mais 47, e aí nós ficamos então com zero, porque a gente vai subtrair 47 menos 47, a resposta é zero. E claro, a gente não vai botar sinal no zero, porque a gente sabe que zero não tem sinal, tá bom? Então, basta então que Juliano deposite R$ 47 na sua conta. Veja outro questionamento. Quantos reais Cíntia precisaria retirar de sua conta para ficar com saldo igual a zero? Vem aqui com o professor, bora pensar?
Pensa comigo. Quanto que Cíntia tinha na sua conta? Ela tinha R$47. Ah, mas ela quer zerar esse dinheiro lá. Quer que fique um saldo zero. Pô, bora pensar? Se ela tem 47, se ela tirar 47, há de você concordar que ela vai ficar com zero na sua conta. É como se você tivesse um dinheiro, tivesse R$47 e pagasse uma conta de 47. Pô, se eu tenho 47 e pago uma conta de 47, eu vou ficar sem dinheiro. A ideia de ficar sem dinheiro é a ideia de ficar com zero. Então, é isso então que Cíntia deve fazer. Veja só, acompanhe comigo. Então, pensando na situação, quantos reais Cíntia precisaria retirar de sua conta? Cíntia precisa retirar R$47, porque ela tem 47, ter 47 é mais 47, é a ideia de positivo. Retirando menos 47, ela vai ficar então com saldo de zero. Então, tem outro questionamento ainda sobre essa situação aí de Cíntia e Juliano. Qual é a diferença em reais entre o saldo de Cíntia e o saldo de Juliano? Pensa comigo, quanto era o saldo de Juliano? Menos 47. Quanto é o saldo de Cíntia? Vamos melhorar aqui o nosso 7 aqui. Quanto é o saldo de Cíntia? O saldo de Cíntia é mais 47. Qual é a diferença? Ele quer que a gente faça a subtração. Pensa só. Juliano está devendo 47 e Cíntia tem 47. Qual é a diferença no saldo dos dois? Então, essa diferença não é uma ideia de subtração, tá bom? Acompanhe comigo então o desenvolvimento. Vejam só o que nós temos. Juliano deve 47, ou seja, tem um saldo de menos 47. Cíntia tem um saldo também, mas esse saldo dela é de 47, ela tem um saldo positivo. A diferença é dada por mais 47 menos 47. Ó. Fazemos aqui a operação com sinal, menos com menos dá mais. Então, ficamos com 47 mais 47. E 47 mais 47 é R$94. Então, a diferença entre o saldo de Juliano e o saldo de Cíntia é exatamente R$94. Beleza, pessoal? Essa foi uma questão boa aí que a gente trabalhou aí, a ideia de dinheiro, né? A ideia de saldo positivo, saldo negativo. Então, uma ideia muito legal. Mas a gente pode ainda resolver problemas aplicando em outros contextos, tá bom? E é o que a gente vai ver agora, a resolução de problema em mais um contexto diferente do que a gente fez até agora. Acompanhem comigo a próxima questão. Bom, um campeonato de futebol está sendo disputado em uma escola. Os resultados de cada equipe foram anotados em uma tabela. Faça uma representação matemática envolvendo números positivos ou negativos e anote o saldo de cada equipe e em seguida responda a questão. Calma, pessoal. Tudo isso é só o enunciado. Por quê? Agora, ó, nós temos aqui a pergunta da questão. Se o saldo de gols fosse um dos critérios para determinar as vencedoras, quais seriam a primeira, a segunda e a terceira colocadas? Bom, temos aí ó, a pontuação das equipes, equipe azul, amarela, preta e verde. E aqui nós temos gols marcados e gols sofridos, tá bom? E aí, para saber o saldo de gol, ele é a diferença, tá, pessoal, entre os gols marcados e a quantidade de gols que foram marcados e a quantidade de gols que foram sofridos. Ok? Então, dito isto, vem comigo aqui, ó. Vamos fazer a representação matemática. Acompanha aqui, ó. Diferença para a equipe azul, ó. Diferença entre gols marcados e gols sofridos. Ficamos com 12 menos 15. Ok? Diferença para a equipe amarela. Ela fez 16 e sofreu 12. Ó.
Diferença para a equipe preta. Fez 13 gols e sofreu 14. E a equipe verde? A equipe verde, ela fez 16 gols. Então, tá aqui, ó, 16 gols menos 16. Por que 16? Porque ela fez 16 e sofreu 16. Ok? O que nós fizemos até aqui é a representação matemática. Porque agora a gente tem que dar o valor do saldo. E aí a gente aprendeu ao longo das nossas aulas que subtração com sinais de operações com sinais diferentes, vou colocar aqui a ideia de positivo para gols marcados, tá, pessoal? Para ficar mais claro para você. A diferença com sinais, a operação de sinais diferentes, a gente subtrai e vai colocar o número do maior módulo. Então, fez 12 gols e sofreu 15, quer dizer que teve um saldo de menos 3. Subtrai e coloca o sinal do maior módulo. A equipe amarela fez 16 gols e sofreu 12. Vamos subtrair e colocar o sinal do maior módulo. O maior módulo agora é o sinal de mais, é o 16, o maior número em módulo, tá bom? Então, nós vamos ficar 16 menos 12, a resposta disso dá mais 4. Para a equipe preta, fez 13 e sofreu 14 gols. O saldo dela, então, vai ser de menos 1. E a equipe verde fez 16 e sofreu 16. Ficamos, então, com saldo 0. Completada a tabela, temos aí um desafio. Qual é o desafio agora? É identificar qual das equipes teve melhor aproveitamento. Quem ficou em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Lembrando que o critério de saldo de gols é o critério para definir aí a colocação. Então, pense comigo. Quem tem um saldo positivo, quer dizer que está de melhor situação. Concorda comigo? Então, se tiver alguma equipe que tem saldo positivo, ela vai ser a primeira colocada. Ok? Então, tem alguma equipe na nossa tabela que tem saldo positivo? Acompanha comigo. Vamos ver então? Tem uma equipe aqui que apresentou saldo positivo. Foi a equipe amarela. Então, sabendo disso, que tem uma equipe que tem saldo, e só tem uma equipe que tem saldo positivo, que é justamente a equipe amarela, então a equipe amarela a gente vai dizer que ela ficou em primeiro lugar. E quem ficou em segundo? Azul, preta ou verde? Vamos pensar. Quem está em melhor situação no saldo de gols, desconsiderando a equipe amarela? Melhor situação, aluno, é aquela... Será que seria azul? Azul tem um saldo de menos 3, ó. Menos 3, tá? É como se estivesse devendo gols. A equipe preta tem um saldo de menos 1. E a equipe verde, ó, tem um saldo 0. Ela ficou, não tem saldo, mas também não tem, como se fosse em termos de valor, não tem nem saldo nem prejuízo. Ela está ali estável. Teve 0. Então, pensa comigo. Na ideia de quem ficou em melhor situação, a equipe verde, ó, ficou melhor colocada do que as demais. Então, ela ficou aí em segundo lugar. E, analisando agora, azul ou a equipe preta, quem ficaria com o terceiro lugar? Quem está melhor de situação? Quem tem um saldo de menos 3 ou um saldo de menos 1? E aí, pessoal, ter saldo de menos 3 é muito pior do que ter um saldo de menos 1. Então, a equipe preta seria, então, a terceira colocada. Beleza? Feito isso, a gente finalizou aqui a nossa questãozinha aí para definir aí quem ficou melhor colocado aí obedecendo o critério de saldo de gols. Bom, temos ainda mais alguns problemas. Vem comigo, vamos resolver esses problemas? Acompanha só. Uma rã está na posição 0 de uma reta numérica. Ela salta 5 unidades para a direita, depois 7 unidades para a esquerda, e a seguir 5 unidades para a esquerda. Vamos comparar. Salta 5 unidades para a direita. Quando saltar pela direita, a ideia é de positivo, tá, pessoal? Depois 7 unidades para a esquerda. Quando for para a esquerda, a ideia é negativo. Então, salta 5 unidades para a direita, depois 7 unidades para a esquerda, e a seguir 5 unidades para a esquerda, e finalmente 10 unidades para a direita. Qual é a posição da rã? Vem comigo, vamos traduzir esse problema numa linguagem matemática, numa linguagem numérica. Vejam então. Uma rã sai da posição 0, então ela está no 0. O que ela fez?
salta 5 para a direita, então mais 5. Depois, 7 para a esquerda, então menos 7. Quando vai para a esquerda, subtrai. Depois, a seguir, 5 unidades para a esquerda. Opa, para a esquerda, subtrai. O professor vai parar aqui para não ficar tão poluído a nossa tela. Bom, 5 para a esquerda, subtrai. E finalmente, ela fez o que ainda? 10 unidades para a direita, então mais 10. Agora, pessoal, é só a gente fazer o cálculo. Acompanhe então. Cálculo numérico mesmo. 0 mais 5, 5. Repete os demais. Fazer passo a passo aqui para a gente não se perder. Depois a gente tem 5 menos 7. Atenção, 5 menos 7 é menos 2. Vamos repetir os demais. Ó. Menos 5 mais 10. E agora vamos fazer aqui, ó, menos 2 com menos 5. Subtração, operação de sinais iguais, soma e repete sinal. Vamos ficar então com menos 7. Vou colocar aqui o sinal de igual, pessoal, porque nós estamos trabalhando aqui uma expressão numérica. Então ficamos com menos 7 mais 10. E aí a gente finaliza, então a RAM parou na posição menos 7 mais 10, tem na posição 3, parou na posição 3, eu vou botar positivo porque menos 7 menos 3, perdão, menos 7 mais 10 é menos 3. Bom, pessoal, temos ainda mais uma questão para resolver, bem tranquila também a nossa sexta questão. O saldo da conta de Alexandre estava negativo, a ideia de menos, então ele tinha menos 80. Mesmo assim, ele pagou uma conta de 160, pagou conta, saiu dinheiro da conta, então menos 160. Usando esta conta corrente. O saldo atual da conta de Alexandre é... Bom, pessoal, só fazer essa conta. Ele tinha um saldo negativo de menos 80. Opa, perdão. Tinha um saldo negativo de menos 80. Tirou ainda 160, ele vai ficar então com menos 80 menos 160, que a resposta dessa operação, é exatamente menos 240 reais. Esse foi o saldo então que o Alexandre ficou após fazer essas operações. Ficou então com a resposta na letra B, de menos 240 reais. Muito bem, pessoal. Até aqui, nós fizemos resolvemos algumas aplicações, né, em contextos, utilizando as operações com números inteiros, beleza? Espero, sinceramente, que vocês tenham compreendido e, acima de tudo, tenham gostado também da aula. E assim nós chegamos, então, alunos, ao final da nossa aula de hoje. Até a nossa próxima oportunidade aí. Até mais, pessoal.